Saudações pessoal, aqui é o Hélio Gotti Neto que está falando e agora nós estamos na nossa quarta reunião sobre a vida intelectual, seu espírito, suas condições, seus métodos, escrito por Antonin Dalmas Sertionge. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização da vida e o tempo do trabalho. Vou continuar com a mesma metodologia que nós estávamos adotando nas últimas 3 aulas. Isso quer dizer o quê? Eu vou ler um trecho e daí a gente faz a reflexão. Primeiro trecho. Simplificar. O trabalho quieto e controlado não deve ficar associado aos trancos caprichados e barulhentos de uma vida voltada para fora. Os grandes homens dormem em leitos pequenos. Não se deixem arrastar por essa engrenagem que suga pouco a pouco o tempo, as preocupações, as disponibilidades e as forças. Tudo isso traz aquela ideia de que para a gente render em termos intelectuais é preciso ter um momento de retiro, um momento de paz, tranquilidade, de reflexão, meditação. E se nós ficarmos com uma vida muito atribulada, muito frívola, né, presa em detalhes pequenos, detalhes supérfluos, né, em coisas realmente que não levam a lugar nenhum, a gente vai perder tempo muito precioso e vai deixar de produzir intelectualmente. Então, simplificar quer dizer isso, viver uma vida mais simples, com menos exigências frívolas, que possa então ser mais dedicada a criar um conteúdo de fato rico existencialmente, com profundidade. Segundo trecho do capítulo 3, conservar a solidão. O retiro é o laboratório do espírito, a solidão interior e o silêncio são suas duas asas. Todas as grandes obras foram preparadas no deserto, inclusive a redenção do mundo. Então, há que se retirar um pouco dessa correria do dia a dia. Isso reforça aquela ideia de simplificar. Então, há que se retirar um pouco, há que se ter um momento em que você consegue ouvir uma voz interior e consegue conversar com Deus de fato e colocar realmente aquilo que vale à sua frente, né? O que realmente tem valor, e fitando isso, fitando um pedacinho da eternidade, vamos dizer assim, né? Em espírito de solidão, você caminhar à frente, você realmente conseguir não só meditar sobre algo, mas colocar algo no papel que não dependa da aprovação da multidão, algo que seja valioso em si mesmo e que você, na sua solidão, consiga de fato validar isso daí. Mais um trecho sobre conservar a solidão. Platão havia declarado que ele consumia mais azeite em sua lâmpada do que vinho em seu cálice. Esse é um trecho interessante da obra de Sertionge, né? É mais tempo de aplicação, de trabalho, de leitura, do que realmente, às vezes, de festa ou de momentos dedicados a apagar um pouco da nossa consciência e sobriedade. A vida intelectual é uma vida sóbria, né, e é uma vida temperada, realmente que não leva o estudioso, o intelectual a desviar o seu foco de atenção e sua energia com muita frequência. Deixa isso mais preparado, mais armazenado para o gasto com a produção intelectual. Outro trecho, qual é o teu nome? Legião. Esta seria a resposta do espírito dispersivo e dissipado em sua vida exterior. O sucesso, por exemplo, em um estudo para o concurso ou alguma coisa parecida, não está muito numa inteligência prévia, né, mas sim na disciplina, né, no aplicar-se de forma contínua, insistente, na força de vontade e no foco. Isso realmente fala contra uma dispersão em múltiplas atividades simultâneas e superficiais. Mesmo que você tenha pouco tempo para uma vida intelectual, você tem que ter profundidade naquele tempo mínimo que você consegue juntar. Mais um trecho. Cooperar com os seus semelhantes. A amizade é uma maiêutica, ela extrai de nós nossos mais ricos e nossos mais íntimos recursos. Ela faz com que se abram as asas de nossos sonhos e de nossos obscuros pensamentos. Ela controla nossos julgamentos, experimenta nossas ideias novas, entretém o ardor e inflama o entusiasmo. A importância de você andar com semelhantes é justamente de fortalecer a vida intelectual. Então, eu lembro muito do livro Os Quatro Amores de C.S. Lewis. Você tem o amor que é chamado filia, que é justamente o amor dos amigos. E essa amizade, a característica dela é justamente reforçar pela semelhança. Então, quando nós estamos junto a nossos semelhantes na busca intelectual,
há uma tensão, e essa tensão nos leva cada vez a nos aprimorarmos mais, né? Então ela extrai de nós justamente isso, nossos mais ricos e mais íntimos recursos, nosso empenho. A gente precisa, de fato, render para que haja uma troca intelectual verdadeira. E você ter pessoas ao seu lado que estão buscando o mesmo sonho, buscando a mesma vida intelectual, realmente te traz inspiração, né? Isso pode te dar entusiasmo e te levar à frente na vida intelectual. Outro trecho: cultivar os relacionamentos necessários. O homem, por demais isolado, se torna tímido, abstraído, um tanto esquisito. Ele cambaleia no real como um marinheiro recém-desembarcado. Ele não tem mais o senso do destino, ele parece olhar para outrem como uma proposição a ser inserida num silogismo, ou como um caso a ser anotado na caderneta de apontamentos. Buscar as amizades adequadas é essencial, buscar a companhia que realmente nos engrandece, né? E quando a pessoa se afasta muito do cotidiano, do mundo, ela realmente pode ficar vivendo de fato no mundo abstrato. E isso tira o realismo do seu pensamento, tira o enraizamento de sua filosofia, de sua forma de pensar, da realidade concreta que ela vive. Tudo aquilo que a gente ganha na vida intelectual precisa ser colocado à prova. E essa prova é o que nos molda o caráter, essa prova é o que nos fortalece o caráter. E essa prova acontece no mundo do dia a dia, no mundo em contato com as demais pessoas, na ação, né? Colocando aquilo que nós estudamos e aprendemos em ação, transformando aquilo tudo em prática, né? Vivendo o mundo intelectual. Outro trecho: manter a dose necessária de ação. As ideias estão nos fatos, elas não vivem por si próprias, como acreditou Platão. Esse ponto de vista metafísico tem consequências práticas. Na qualidade de homem de pensamento, é preciso manter-se nas proximidades do que é. Do contrário, o espírito vacila. Então é justamente isso. A vida intelectual ela precisa se traduzir em algo concreto, em algo vívido, algo real. Eu fui estudar filosofia da saúde, filosofia da medicina. A primeira coisa que eu tentei fazer foi, de fato, aplicar tudo aquilo à medicina, à minha prática, ao consultório. Eu fui estudar educação, eu tentei aplicar aquilo dentro da sala de aula, com os meus alunos. Eu fui estudar como se educar pelas artes liberais, eu criei o Cefam. Então aquilo precisa ter eco na realidade, né? Aquilo precisa de fato ser uma coisa real, uma coisa útil, prática, verdadeira, boa, bela, justa, né? Que reúna as características dos universais e que realmente faça eco na realidade. Outro trecho: preservar em tudo o silêncio interior. O intelectual deve ser intelectual o tempo todo, o que São Paulo sugere ao cristão: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo pela glória de Deus, deve se aplicar ao cristão em busca de luz. A glória de Deus é para ele a verdade. Ele deve pensar nela onde quer que esteja, submeter-se a ela em tudo. Assim é a vida do intelectual. Nós precisamos submeter nossa vida à verdade, à busca sincera pela verdade, pelo conhecimento e pela integração desse conhecimento na nossa consciência a todo momento. Se a gente abre espaço para uma vida hipócrita, uma vida mentirosa, aquilo começa a enraizar e aquilo degenera então todo o nosso esforço intelectual. O trabalho permanente. Adquiram o hábito de estar presentes nesse jogo do universo material e moral. Aprendam a olhar e confrontem o que se apresenta aos senhores com as suas ideias costumeiras ou secretas. Não enxerguem numa cidade unicamente casas, mas vida humana e história. Se não souberem olhar assim, não se tornarão senão mais do que um espírito banal. Um pensador é um filtro em que a passagem das verdades deposita sua melhor substância. Quando você vai ganhando complexidade de caráter, de intelectualidade, de imaginação, de cultura, o seu olhar sobre a realidade precisa ser diferenciado. Você precisa enxergar além das aparências mais superficiais. E isso só o que vai te dar é experiência de vida e cultura, né? Esse enriquecimento da imaginação que complementa a sua apreensão da realidade pelos seus sentidos. O trabalho à noite. Elementos dispersos no espírito, experiências antigas ou conhecimentos aparentemente sem qualquer interesse se tinham associado.
e questões se tinham resolvido por si mesmas, pela classificação espontânea das imagens mentais que representavam a ideia de sua solução. O que isso quer dizer? Né? Nós temos um momento de vigília e um momento de sono. É no momento de sono que a nossa memória é formada. E muitas ligações entre os conhecimentos adquiridos nos momentos de atenção focal durante a vigília, né? Essas informações são conectadas durante o sono, durante aqueles momentos de atenção difusa e podem trazer soluções para os nossos problemas. Então é muito importante a gente estar atento, né? Aqueles insights que ocorrem nos momentos de relaxamento, no momento de sono, e não deixar de anotar, registrar cada coisa daquelas. O sono, que trabalha sozinho, trabalha a partir de um material prévio, ele nada cria. Habilidoso em combinar e em simplificar, em chegar a um resultado, ele não tem poderes de operar senão sobre os dados da experiência e a labuta do dia. Quando a gente fala que conhecimento é produzido e ligado no sono, tem gente que fala, então só vou dormir. Não é isso. Você precisa estudar, você precisa viver, ter experiência, né, mergulhar na vida intelectual. Você precisa criar material, substância, para que realmente a sua memória possa agir e a imaginação possa ser desenvolvida. O começo e o fim do dia. O primeiro momento após o despertar deve ser um sursum corda. Pela manhã será preciso viver de imediato. Deve-se predispor a isso desde a véspera, nas horas que se erguem ao anoitecer, e também preparar a noite, que a seu modo vem soldar, sem nossa participação, umas nas outras, as lides conscientes. Erguei os corações. Isso que é sursum corda. Então já acordar com tudo, né? Você tem que estudar alguma coisa em especial, estuda logo de manhã. Tem uma missão difícil para fazer, faz de manhã. Resolve logo de cara aquilo que é mais difícil ou mais importante resolver. E aí o seu dia começa bem, certo? Os instantes de plenitude. Chamaremos esses picos de nossa vida intelectual, considerados sob o aspecto de sua duração, os instantes de plenitude. São os momentos em que você realmente consegue se dedicar ao máximo à vida intelectual, momentos de estudo aprofundado. Nesses momentos, procure ter dedicação e atenção máximas, mesmo que seja 5 minutos, mas que tenha pelo menos um momento desses por dia e que nesse momento sua dedicação seja plena. Se isso ocorre todo dia, o rendimento é muito bom. Realmente há um crescimento intelectual importantíssimo. Façam alguma coisa ou não façam nada. O que decidirem fazer, façam-no fervorosamente, com potência máxima, e que o conjunto de sua atividade seja uma sequência de retomadas com força total. Não se trata de ficarem excessivamente tensos, mas de se situarem, de mirarem o alvo e de limparem o campo visual como um atirador de tudo que não for o ponto de mira. Então é ter foco e viver plenamente o momento no qual se encontra, não estar disperso. Há momentos de estar disperso, mas no momento de ganho de conhecimento, de aprofundamento da vida intelectual, realmente toda a atenção precisa estar direcionada, certo? Então esses são alguns trechos. Em breve nós voltamos então, né, com nossa próxima aula sobre a vida intelectual.